Fala galera que se liga aqui no YouTube, aqui no do Norte FC. A gente volta depois de um hiato, né, Peter? Fui lá em Belém do Pará, fui rever a família e os amigos. E na edição de hoje, nós iremos falar sobre o Campeonato Acreano, semifinal do segundo turno, Copa Verde. Tivemos uma surpresa, o Atlético de Itapemirim meteu 1-0 na Luverdense dentro de Lucas do Rio Verde. E é lógico, Campeonato Paraense, né? Clássico Repau, Clássico Rei da Amazônia, jogo de número 744 do maior clássico jogado no planeta Terra. A gente está numa posição diferente, porque o nosso amigo Peter, ele é muito fã do Neymar, e jogando bola, ele se contundiu, está de cadeira de rodas. Não foi o quinto metatarso, mas foi o segundo. O segundo, né, Peter? Contusão muito parecida, só que não precisou de cirurgia. A habilidade é a mesma? Mais ou menos. É. Só conta uma cara que não. Não. Tá beleza então. Então esse aí é o Peter, que daqui a pouquinho vai destrinchar sua opinião aqui no Do Norte FC. Beleza então, galera, vamos lá falar de muito futebol da Amazônia. Peter, nós tivemos Copa Verde, Manaus, como você já havia salientado, né, destacado, bom futebol do Manaus. O Manaus jogou muito bem diante do Paysandu e por muito pouco não saiu com um excelente resultado de Belém do Pará. Fez 1-0, mas o Papão da Curuzu, com a qualidade do Walter, conseguiu a virada 2-1 diante do Manaus, Peter. O Paysandu é uma equipe que o torcedor não pode se enganar. O torcedor paraense, você fala do norte e o torcedor paraense. O torcedor do Remo e do Paysandu tem essa mania de grandeza. Somos os melhores, somos os históricos, os maiores que jogamos já na Série A e tudo. Há muito tempo não é isso. É outra realidade, há mais de 10 anos não é isso. Não podemos mais ficar pensando aquele passado gostoso que foi que tiveram na década de 90, início. Mas e o Manaus, Peter? Como é que você vê o futebol do Manaus? Eu acho muito que o Remo e o Paysandu caíram muito e os times estão evoluindo. Estão indo devagar. E aí estão conseguindo deixar os jogos mais iguais. E é o caso do Manaus. O caso do Manaus tem uma coisa interessante. Qual é, É uma equipe que tecnicamente não é melhor que Remo e Paysandu, presumo eu ao ver os jogos, mas é um time organizado taticamente. Impressionante, né? É um time que se organiza, é um time que está tendo um bom trabalho tático, técnico, não na qualidade, mas de se armar em campo, de fazer a marcação, e me parece um time entrosado, um time que se conhece. E o engraçado é que o Manaus não vem bem no Campeonato Amazonense e está vindo muito bem no certame regional. Talvez o pensamento do Manaus seja a Copa Verde. Disputar contra o Remo, contra o Paysandu, não é? É porque ele está na Série D desse ano. Isso. Ele foi campeão ano passado. E disputar contra o Remo e Paysandu, que foi um dos melhores jogos que o Manaus fez. E aí eliminou o Remo, eliminou bem o Remo, convincente. E aí vai disputar em casa com um resultado mínimo contra a equipe do Paysandu. Gol fora vale, então 1-0 que faça pode se classificar. Mas só o que eu queria concluir é que o Remo e o Paysandu tem essa mentalidade de que estamos acima e não estão mais acima. Entendi, Peter. Não estão mais acima que as outras equipes. Ainda acima, porque um está na Série C e o outro está na Série B, mas é aquela diferença gritante que as equipes podia meter o terceiro time e sair com a vitória, não existe mais isso. O Manaus é a surpresa do futebol regional até agora no ano? É a surpresa dos times de Manaus. Aliás, os times de Manaus que pareciam que não iam mais crescer, e aí surge o Manaus me surpreendendo. Conhecia muito pouco da equipe e fui ver mais ou menos contra o Remo. Lembrando que o Manaus jogou um belo futebol, não só contra o Remo, contra o Paysandu, mas contra também o Legal, CRB. Peter. Bacana. E no segundo jogo da semifinal nós tivemos Atlético de Itapemirim 1-0 diante da Luverdense em Lucas do Rio Verde. Impressionante, hein? A campanha do Galo lá de Itapemirim, que era terra, para quem não sabe, meus amigos, terra de Roberto Carlos. Exatamente. Só que a equipe de Itapemirim tá me surpreendendo. Tá surpreendendo, mas pela derrota que teve na Copa do Brasil contra o Remo. Pelo Remo, né? O Remo não tá essas Coca-Colas todas, não é? No momento que o Remo não vivia uma boa fase.
É verdade. E aí vai Sergiva, né? E vai e vence por 2-0, elimina a equipe. E o Remo ganhou até que relativamente fácil aquele jogo, né? Tranquilidade. Só que talvez o time também tenha se entrosado, porque é a mesma coisa do Remo que foi eliminado por Manaus, eu acho que hoje não seria mais. Eu também acho. Já é uma outra, então houve evolução, tanto no Itapemirim, no Atlético de Itapemirim, como também no Remo. Entendi, e aí é só a gente analisando. Provavelmente teremos uma final aí entre possivelmente Paysandu e Atlético ou Atlético e Manaus. Também a gente não pode achar que a equipe do Verdense está perdida. Pode surpreender. Peter, pra você, quem é que faz a final da Copa Verde? Bom, vou apostar no Atlético, pelos resultados, no Atlético e no Paysandu. Acho que apesar da pouca vantagem que o Paysandu tem, aliás, da vantagem que o Manaus teria de só vencer em casa, mas é uma equipe que tem qualidade técnica. Tem o Walter, não é? Tem o Walter, vai marcar gols fora de casa, e eu acho que isso pode ser o diferencial. Cassiano numa grande fase, enfim. E o Paysandu não vai marcar os mesmos erros do Remo. Sim. Jogar perdido em campo. É verdade, então, Peter. acho que o Paysandu passa. Vamos falar agora de campeonato acreano. Nós tivemos o Rio Branco. Rio Branco está sofrendo muito esse ano. Eliminou o Maitá nos pênaltis. E o Atlético Acreano devolveu a perda do título do primeiro turno do campeonato acreano perante o Galvez. A vitória do Atlético Acreano foi por 2-1 e o Rio Branco meteu 6-5 no Maitá nos pênaltis. Com detalhes do futebol da terra de Galvez, vem ele, Matheus Henrique. Vem de lá, Matheus. Ontem ocorreram as semifinais do segundo turno entre Atlético Acreano e Galvez e Rio Branco e o Maitá. Na primeira partida, entre Atlético Acreano e Galvez, o Atlético conseguiu levar melhor contra o atual campeão do primeiro turno. No primeiro tempo, as duas equipes fizeram uma primeira etapa bem abaixo do esperado. O Galvez conseguiu sair na frente com um gol de falta de Leipe, onde pegou todo mundo de surpresa, inclusive o goleiro Babal do Atlético. Mas no segundo tempo, o Atlético Acreano veio com tudo, veio mostrando que é sim a equipe favorita ao título, é a equipe do Atlético Acreano que os torcedores conhecem. Uma grande atuação do meia Eduardo, que entrou no lugar do polaco, que saiu machucado no primeiro tempo. O Eduardo empatou a partida com golaço de falta, a pancada, onde o goleirão Máximo não conseguiu ver nem a cor da bola. Quando viu, já estava lá dentro da rede. E numa falha da zaga do Galvez, o Gil tentou sair jogando de cabeça, a bola bateu no Anselmo e sobrou limpo pro Rafael, o Rafa Gol, que no primeiro momento o Máximo ainda conseguiu fazer a defesa, mas no rebote, Rafael só empurrou pro fundo da rede, enlouquecendo os torcedores e botando a equipe do Atlético Acreano na grande final. A equipe do Galvez cansou depois dos 25 minutos do segundo tempo. Fez o gol no primeiro tempo, depois se fechou, mas aos 25 não suportou mais, cansou a equipe do Galvez e o Atlético soube aproveitar as oportunidades e conseguiu vencer e está na final do segundo turno. Na outra partida da noite, o Rio Branco e o Maitá se enfrentaram para decidir a outra vaga. O Maitá, a equipe surpreendente aí na semifinal, deu bastante trabalho para a equipe do Rio Branco, que não fez uma boa partida defensivamente, estavam perdidos os zagueiros do Rio Branco. O Maitá teve oportunidades claríssimas de gol, podendo vencer no tempo normal, mas não conseguiu concluir. O Rio Branco também teve oportunidades, mas as chances mais claras foram do Maitá. E no tempo normal as duas equipes empataram em 0-0. A decisão foi para os pênaltis, onde o Rio Branco conseguiu levar a melhor e venceu por 6-5. O pênalti desperdiçado da equipe do Maitá foi do lateral esquerdo Gilberto, que perdeu uma grande chance no tempo normal e nas penalidades isolou a bola, dando a vaga para o Rio Branco na final. Portanto, final domingo na Arena da Floresta às 5 horas da tarde, no horário do Acre, entre Rio Branco e Atlético Acreano. Jogo que promete muito. O Atlético é amplamente favorito pelo elenco que tem e pelas últimas campanhas que vem fazendo a equipe do Galo Carijó. 5 horas da tarde, torcedor, compareça ao estádio Arena da Floresta e venha apoiar essa grande final, venha prestigiar essa grande final, esse jogo que promete muito entre Rio Branco e Atlético Acreano. Bacana, portanto, aí o Matheus. Peter, preocupante, olha, vou te ser bem sincero, preocupante o que eu tô olhando para o futuro dos times acreanos no Brasileirão, tanto na Série C com o Atlético
quanto na Série D com o Rio Branco, porque eles estão sofrendo no campeonato que era para eles sobrarem, não é? Que eles têm mais investimento, que é o regional lá deles. Isso parte também de administração. De administração no futebol do Acre. Será que vale a pena investir no futebol do Acre? Como é que está o torcedor no futebol do Acre? Será que vale a pena contratar bons jogadores, gastar esse dinheiro? Vamos ter retorno? É isso O que governo investir, não é? No não futebol, só o governo, né? também as empresas. As empresas, né? As empresas, a o privada. clube. Chegar, olha, a primeira coisa, eu preciso trazer o torcedor para o estádio. É o que em Manaus está fazendo. Manaus está levando o torcedor lá pro Manaus. Pro estádio lá O Vivaldão, mas tem que usar aquele elefante branco lá. Perdão da palavra, mas poxa, tá usando. Tem que usar. Tá conseguindo usar. Só quem vai fazer tá aquilo não deixar de ser usado como elefante branco é a própria população manauara. Mas aí você tem que usar aquele equipamento público, mas né? Você tem que ter estratégias para trazer. Você tem que sair daquela cultura de só time do Rio. Você tem que saber fazer a galera abraçar o time local. Lembra quando eu era mais novo lá em Belém, tudo, a gente, quando era mais criança, a gente adorava o time do Rio. Depois vinha aquele pensamento. Não, olha, vamos apoiar os times da terra. E hoje eu vejo que as pessoas de uma cidade que já tem filhos, já botam o filho desde pequeno a amar lá o Remo, o Paysandu, a ir para o estádio, e isso está crescendo cada vez mais. E isso é bem legal. Beleza, portanto aí o Peter falando aqui com a gente. Peter, vamos falar de Repá, vamos ter o Repá nesse final de semana. Primeiro jogo da decisão do primeiro turno do clássico mais disputado no mundo, Peter. Jogo de número 744. O que falar desse Repá? É um Repá interessante, né? São 2 jogos. Sempre houve no Pará uma estratégia de não haver um vencedor no primeiro jogo para poder levar público grande no primeiro e no segundo jogo. Espero que não aconteça isso. As equipes estão bem niveladas. Sim, eu também acho. Não tá uma diferença gritante. Como era para ser, né? Aquela diferença de folha salarial. E eu vejo que o Remo levou uma ligeira vantagem nos 2 últimos clássicos, por ter jogadores que conseguem quebrar a defesa. Sim. Que é o Felipe Marques e o Elielton, que foram os diferenciais na história da equipe do clube do Remo. Vejo isso. O Paysandu agora tem um Walter. E o Remo ainda tem no segundo tempo central o menino lá, o Jaime, né? Que é um bom jogador. Um jogador veloz. Não tem uma boa qualidade técnica. Assim, não é driblador. Mas pode ajudar, não é? Mas pode, de repente, uma esticada de bola para ele e pode chegar ali na cara do gol. Outro bom jogador que tem é o Paysandu, que é o Walter, que é um jogador que não quebra a defesa da maneira como quebra o Felipe Marques e o Elielton, mas é um jogador que tem um bom chute fora da área e tem uma boa visão de jogo. É um jogador que pode pensar bem o jogo, pode surpreender o clube do Remo em qualquer lançamento, dar de primeira e surpreender a defesa, o goleiro. Então fica um pouco mais igual agora os reparos. Esses 2 reparos, não dá para dizer quem vai ser campeão. Casa cheia, Peter? Espero que seja casa cheia. Então, acredito que no primeiro jogo nem tanto, mas no segundo jogo, principalmente se o primeiro jogo não tiver uma diferença entre as equipes no placar, no segundo jogo, que é o do título, podemos ter uma votação máxima no Mangueirão. E como é que você viu os times do interior nesse campeonato paraense, Peter? Fracos, né? Equipes que poderiam... não tem muito o que se esperar. Se o Remo e o Paysandu não estão numa boa, imagine os do interior que investimentos são menores. Tentam se arrumar por ali. Né? Eu vejo, por exemplo, eu aposto muito, se tentarem investir mais no São Raimundo, lá de Santarém, é uma boa. O próprio Bragantino é uma boa também, porque tem torcida, provou uma qualidade ali no seu torcedor, né? Contra o Paysandu, o próprio contra o Remo, e aquilo ali não pode acabar. Agora você tem que saber trabalhar para aquilo não acabar. Verdade. Não pode, daqui a 2 anos cansamos, como foi o Águia de Marabá. Tem que ser trabalho. O trabalho não é fácil. E as equipes têm que começar a pensar nisso. Tanto a do São Raimundo, né, que é uma equipe calejada já há um tempo aí no Campeonato Paraense, que mostra que tem força, já foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, como agora o Bragantino. Tem que saber levar essas equipes, elas poderem serem grandes, elas poderem pelo menos estar disputando uma Série C todo ano ali, se firmar na Série C, jogar uma Copa do Brasil, passar na primeira fase da Copa do Brasil e poder fazer aí seus jogos, levar movimento para a sua cidade. Quanto melhor a equipe evolui, mais torcedor vai, mais crescimento de camisa, rádios locais, investimento, patrocínios, e essa estratégia, eu vejo essas 2 equipes hoje como as equipes fortes para terem isso, porque são equipes que têm público, ao contrário do próprio Paragominas, que às vezes dá, às vezes não dá.
Parauapebas. Então eu acho que o próprio Águia, eu não vejo mais com toda essa força, mas pelo que o Bragantino mostrou e o São Raimundo vem mostrando, se souberem investir, são duas equipes que podem crescer e ia ser fantástico pro futebol paraense. Legal, galera, a gente agradece aqui a sua audiência, se inscreva, compartilhe e curta aqui o do Norte FC. Um grande abraço, a gente volta semana que vem tratando sobre o futebol da Amazônia, a Copa Verde e também falando sobre o Campeonato Acreano, né? Vamos ter a decisão, o início da decisão do Campeonato Acreano e também sobre o jogo decisivo, o Clássico Repá. Será que o Paysandu ganha no Campeonato Paraense de número 48 ou o Remo ganha no Campeonato Paraense de número 45? Tchau, tchau!